Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje nós daremos início às aulas de Química Inorgânica. Serão uma série de aulas e a primeira a gente vai discutir o que são eletrólitos, não eletrólitos, condutores de corrente elétrica, assim por diante. E nas próximas aulas a gente vai entrar especificamente nas funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Tudo bem? Mas num primeiro momento, eu quero discutir com vocês a teoria da dissociação iônica, proposta por um químico muito importante chamado Arrhenius. Tá? Ela vai ser a base para a gente discutir não só a aula de hoje, mas todas as aulas posteriores, né? De todas as 4 funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Tudo bem? Arrhenius, pessoal, dedicou boa parte da sua vida ao estudo da passagem de corrente elétrica por soluções. Vejam que aqui nós temos 2 exemplos. À esquerda tem um aparato constituído por um gerador, uma lâmpada e uma solução, nesse caso, solução aquosa de sacarose. O que vai acontecer? Ele vai gerar corrente elétrica, essa corrente elétrica vai passar pela solução aquosa e pode ou não acender a lâmpada. Vejam que no caso de uma solução aquosa de sacarose, a lâmpada não acende. Agora, se ele trocar essa solução, ao invés de ser açúcar, e ele colocar cloreto de sódio ou sal de cozinha, né, conhecido como sal de cozinha, olha o que acontece, a lâmpada acende. Então, como que a gente explica que uma solução aquosa de açúcar não acende a lâmpada, mas uma solução aquosa de cloreto de sódio ou sal de cozinha acende a lâmpada? Como Arrhenius, pessoal, vai explicar a observação lá do nosso experimento, por que a lâmpada não acendeu? Vejam aqui na imagem, à esquerda dela, nós temos as moléculas de sacarose próximas. Quando a gente dissolve açúcar em água, o que vai acontecer é o seguinte, não haverá formação de íons, né? A sacarose é um composto molecular, ela não forma íons. O que na verdade acontece é que as moléculas de água vão separar as moléculas de sacarose. Então, antes as moléculas de sacarose estavam muito próximas. Agora, as moléculas de água vão rodear as moléculas de sacarose, separando-as. Tudo bem? Então, essas soluções de compostos moleculares, a maioria não conduzem corrente elétrica. E a essas soluções que não conduzem corrente elétrica, a gente chama de soluções não eletrolíticas, e a gente chama um composto que não conduz corrente elétrica, nesse caso a sacarose, a gente diz que ele é um composto não eletrolítico. Tudo bem? Então, a solução de sacarose é chamada de solução não eletrolítica, e o composto sacarose, que é um composto molecular, é chamado de composto não eletrolítico. Tudo bem? Está claro? Agora, nesse caso, pessoal, a lâmpada acendeu quando ele dissolveu o NaCl em água. E por que a lâmpada acende? Vejam, o cloreto de sódio é um composto iônico formado por um metal e um ametal. E se vocês se lembram, compostos iônicos eles são formados por íons, cátions e ânions. Lembrem-se que cátion é um íon que perde um elétron e fica positivo. E um ânion é um íon que ganha um elétron e fica negativo. E o que ocorre é que, se vocês olharem no esquema que Arrhenius propôs, os cátions eles serão atraídos pelo polo negativo. Cargas opostas se atraem, tudo bem? O cátion é uma carga positiva, o polo negativo é negativo. E aí o ânion, como ele é uma carga negativa, ele vai ser atraído pelo polo positivo. E é justamente esse fluxo, né, dessa solução com cátions e ânions é que geram, né, ou que conduzem a corrente elétrica. E soluções que conduzem corrente elétrica nós chamamos de soluções eletrolíticas. E o composto que conduz corrente elétrica é chamado de composto eletrolítico. Então, soluções aquosas de NaCl são soluções eletrolíticas e o NaCl, um composto iônico, é chamado de eletrólito. Tudo bem? Tá claro? Pessoal, observem o processo de dissociação do cloreto de sódio. Na primeira imagem, ele está no seu estado sólido, onde os íons estão numa estrutura cristalina. E ele se mantém nessa estrutura cristalina através das interações de Coulomb. Cargas opostas se atraem. Cargas positivas atraem a carga negativa. Quando acontece o processo de dissociação, vejam que os íons agora estão livres. E se vocês olharem na última imagem, o que acontece? As cargas positivas elas estão indo em direção
ao polo negativo. Uma carga positiva está se direcionando ao polo negativo. E as cargas negativas, os cloretos, estão indo em direção ao polo positivo. Tudo bem? Então, esse é o esquema da dissociação de um composto iônico. Está claro? No slide anterior, nós percebemos que quando a gente dissolve NaCl em água, ocorre a condução elétrica, então a lâmpada acende. Mas vejam, se eu pegar agora, montar um aparato que nem está aqui na foto, eu tenho o polo positivo e o polo negativo, representados aqui por esse fio amarelo e esse fio verde. E eu conectar no sal, cloreto de sódio, no seu estado sólido, vejam que a lâmpada não acende. Então, apesar do NaCl ser formado por íons, esses íons necessariamente eles devem estar livres, por exemplo, em solução aquosa. Se eu pegar um aparato e colocar diretamente no sal, no seu estado sólido, não haverá condução de corrente elétrica. Tudo bem? Está claro? Até aqui nós vimos que os compostos iônicos, quando dissolvidos em água, formam soluções aquosas que conduzem corrente elétrica, são soluções eletrolíticas. E ao mesmo tempo nós vimos que quando a gente pega o NaCl em seu estado sólido, ele não conduz corrente elétrica. Tudo bem? Só que agora, se a gente pegar o NaCl e aquecer até a sua temperatura de fusão, que nesse caso é 801 graus Celsius, vejam o que vai acontecer. A lâmpada vai acender. Por quê? Porque quando a gente faz aqui a fusão, o processo que é sair do estado sólido até o seu estado líquido, os íons agora eles vão estar livres. Uma vez que esses íons estão livres, eles conseguem conduzir a corrente elétrica. Logo, a gente pode dizer que compostos iônicos conduzem corrente elétrica em solução aquosa, conduzem corrente elétrica no seu estado fundido, né, quando a gente funde esse composto, e não conduzem corrente elétrica no seu estado sólido. Tudo bem? Agora nós iremos discutir dois fenômenos muito importantes. O primeiro chamado de dissociação e o segundo chamado de ionização. Primeiro, lembrem-se que compostos não eletrolíticos são sempre substâncias moleculares, e a gente viu o caso da sacarose. Já os eletrólitos, por sua vez, podem ser ou substâncias iônicas, que eu falei para vocês que era o caso do NaCl, cloreto de sódio, ou moleculares. E a gente já vai ver um caso de uma substância molecular que pode conduzir corrente elétrica. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar pelos compostos iônicos. Quando a gente dissocia um composto iônico, o papel da água é simplesmente provocar a separação dos íons já existentes. Como eu falei para vocês, compostos iônicos são sempre formados por um metal e um ametal. Então, a gente tem um cátion, que é o metal, e a gente tem um ânion, que é o ametal. Tudo bem? Então, de novo, o exemplo do NaCl. Vejam aqui que eu representei na forma de uma equação química. Eu coloquei o NaCl e aqui embaixo tem um S. S é o estado físico referente ao sólido. Em cima aqui da seta indicando que houve um fenômeno químico, nós temos a água. Então, isso ocorre em água. Aí aqui eu tenho Na+, né? O seu cátion, Na+. O AQ aqui significa aquoso. E nós temos também o Cl-, indicando que ele está em uma solução aquosa. Tudo bem? Toda vez que a gente coloca um composto iônico em água, a gente vai chamar esse processo de dissociação iônica ou dissociação eletrolítica. Mas normalmente a gente fala dissociação, a gente não usa o iônica e raramente aparece dissociação eletrolítica. Mas é bom que vocês saibam o termo. O principal é dissociação. Tudo bem? Reparem agora que nós temos um esquema mostrando como que acontece a dissociação do NaCl. Percebam embaixo aqui na imagem que nós temos os verdinhos e os azuisinhos. O verdinho representa o Cl- e o azulzinho representa o Na+. E aí acontece o que nós chamamos de solvatação. A solvatação é as moléculas vão se aproximando e vão retirando os íons do seu retículo cristalino. E olha que interessante, vamos pegar aqui o íon sódio, Na+. Olha como que está o direcionamento das moléculas de água. Como o íon ele é positivo, então são os oxigênios que estão voltados diretamente para essa carga positiva, porque os oxigênios têm a carga parcial negativa. Tudo bem?
Agora, se a gente pegar o íon cloreto, reparem que não é mais o oxigênio que está, o arranjo não é mais o oxigênio, e sim os hidrogênios, fica as cargas parciais positivas interagindo com a carga negativa do cloreto. Se vocês se lembrarem da aula passada de forças intermoleculares, aqui nós temos uma força intermolecular, é o íon dipolo. Íon, nesse caso, representado pelo Na+, ou pelo Cl-, e o dipolo aqui é o dipolo permanente, que é a água. Tudo bem? Pessoal, eu deixei um link só para vocês verem a animação de como que ocorre, né, essa dissociação do NaCl e o processo de solvatação. Tudo bem? Tá claro? Aqui nós temos só uma outra imagem mostrando o processo de solvatação. Reparem que no Na+, olha o direcionamento das moléculas de água. É o oxigênio que está apontado diretamente para esse cátion, e aí mostrando a carga parcial negativa. Já o ânion cloreto, a gente vê que o direcionamento da água muda e são os hidrogênios que estão apontados diretamente a esse ânion, né, porque são cargas parciais positivas. Agora, pessoal, nós estamos analisando um composto covalente. Então, eu vou adicionar o ácido clorídrico em água. Lembre-se que compostos covalentes são formados por dois ametais, ou um único ametal. Tudo bem? Vejam o que acontece. Aqui eu não tenho cátions e ânions, e sim eu tenho um compartilhamento de elétrons. Então, nesse caso, o que a água tem que fazer? Ela tem que romper essa ligação covalente, e no momento que ela rompe a ligação covalente, o átomo mais eletronegativo fica com os elétrons e o átomo menos eletronegativo perde esses elétrons. Então vejam aqui na minha representação, eu tenho o ácido clorídrico gasoso, que eu estou ali dissolvendo em água, e como o hidrogênio é menos eletronegativo, então ele perde seu elétron formando um cátion. Então vai ficar H+, aquoso, está em solução aquosa. E o cloro, que é o átomo mais eletronegativo, ele ganha esse elétron, então ele vai formar o ânion, o cloreto. Tudo bem? E esse processo ele é diferente da dissociação. Então, a gente chama ele de ionização. Compostos iônicos sofrem dissociação. Compostos moleculares, né, compostos covalentes, sofrem ionização. Tá claro? Tudo bem? Pessoal, atenção que não é todo composto covalente que sofre a ionização. Lembram-se no começo da aula que eu mostrei a dissociação da sacarose? O que acontecia? As moléculas de água só separavam as moléculas de sacarose, elas afastavam. Ali era um processo de solvatação. Mas vejam, a sacarose não estava ionizando, ela só estava ficando cada vez mais separada. Tudo bem? Então não é todo composto covalente que sofre ionização. Tá? São os ácidos. Eu mostrei aqui no slide anterior o exemplo do ácido. Então, lembre-se, compostos iônicos em água, dissociação. Compostos moleculares em água, ionização. Cuidado que não é todo composto molecular que sofre ionização. Um exemplo é, se você coloca um composto molecular e você não vê a lâmpada acendendo, é porque esse composto molecular não sofre ionização. Agora, se você colocar um composto molecular e a lâmpada acender, por exemplo, o ácido clorídrico, então você teve um processo de ionização. Então, nós temos o primeiro caso, né, dos que conduzem corrente elétrica, quando eu pego um ácido e ionizo ele em água. Por que ocorre a condução de corrente elétrica? Porque eu tenho íons livres, H+, e Cl-. Íons livres conduzem corrente elétrica. Segundo caso, dos compostos iônicos, quando eu dissolvo, né, eu tenho a dissociação do NaCl em água, eu vou ter novamente íons livres, Na+, Cl-. Vai ter condução de corrente elétrica. Ou quando eu pego o NaCl e aqueço até a sua temperatura de fusão. Então, eu vou sair do estado sólido, onde eles estão presos ali no seu arranjo cristalino, e vou para o estado líquido, onde eu tenho os íons Na+, e Cl- livres. Então, também haverá condução de corrente elétrica. E, por último, é o caso dos metais. Lembram-se da aula de ligação metálica? Eu falei para vocês de 4 propriedades importantes dos metais. Eu falei da maleabilidade, da ductibilidade, da condução de corrente elétrica e da condução de calor. Então, os metais, eles conduzem corrente elétrica tanto no seu estado sólido, quanto no seu estado fundido, no seu estado líquido. Tudo bem?
Com relação agora aos casos em que não há condução de corrente elétrica, gases em condições ambiente não conduzem corrente elétrica, compostos iônicos não conduzem corrente elétrica se estiverem em seu estado sólido, tudo bem? A água pura, ou seja, água destilada, toda vez que vocês ouvirem água destilada, significa água pura, sem sais. E ácidos puros também não conduzem corrente elétrica, tudo bem? E as demais substâncias covalentes, como eu falei, a sacarose. Então, gases em condição ambiente, compostos iônicos no seu estado sólido, a água destilada e ácidos puros e demais substâncias covalentes, como a sacarose, não conduzem corrente elétrica. Tudo bem?